O primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, é uma síntese que Santo Agostinho fez para explicar aquilo que Deus já tinha dito lá no Antigo Testamento e que Jesus depois repete: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. Claro, Deus, é o Criador. Ele nos deu a vida, nele nós existimos, nos movemos e somos, de São Paulo. Então, a primeira obrigação nossa, a primeira obrigação como cristãos é amar a Deus. Nunca colocar Deus em segundo lugar. Não usar o nome de Deus em vão. Não é? Diz o segundo mandamento. E o Catecismo lembra aqui o Salmo 8, no versículo 11, onde ele diz: Senhor nosso Deus, quão poderoso é teu nome em toda a terra. Quão poderoso é o teu nome por toda a terra. Quer dizer, tudo se curva diante do nome de Deus. O nome de Deus é um nome tão sagrado, tão santo, que os judeus não pronunciavam o nome de Deus. Quando Deus disse para Moisés: eu sou Yahvé, Yahvé quer dizer eu sou aquele que sou, eu sou aquele que existo, tudo depende de mim para existir. Né? Eles entenderam que era um nome santo, sagrado, e não pronunciam o nome de Deus. Eles usam a expressão Adonai, que quer dizer meu Senhor, para não falar o nome de Deus. Então é preciso ter essa reverência com o nome de Deus, ter esse respeito com o nome de Deus. O terceiro mandamento diz que nós devemos guardar o dia santo de Deus, o domingo. Lá do livro do Gênesis, nós aprendemos que Deus fez o mundo em 6 dias, né? E depois Deus descansou no 7º dia. É claro que Deus não se cansa, né? É apenas uma linguagem assim, metafórica, alegórica, para Deus dizer para nós precisamos parar um dia por semana para descansar e para prestar culto especial a Deus. O quarto mandamento é aquele que encabeça a segunda tábua dos 10 mandamentos. Deus entregou a Moisés 2 tábuas. No primeiro tinham 3 mandamentos. Eram os 3 mandamentos que se referem a Deus, os direitos de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar seu nome em vão, guardar o dia santo de Deus, o domingo. Depois Deus entregou uma segunda tábua, que tem os direitos dos homens. E o primeiro mandamento, que encabeça a segunda tábua, é exatamente esse: honrar pai e mãe. O Papa João Paulo II dizia que abaixo de Deus, aqui na terra, a primeira autoridade que nós somos obrigados a respeitar, honrar, são os pais. Porque nos deram a vida. Não precisa dizer mais nada. Não fossem eles, nós não existiríamos, nós não estaríamos aqui. Né? O cuidado da nossa mãe, o cuidado do nosso pai, não é só nos ter dado a vida, nos ter gerado, mas nos ter, né, cuidado de nós, educado, trazido até aqui. O quinto mandamento da lei de Deus é muito claro e muito simples: não matar. É proibido matar. Por quê? Porque Deus é o autor da vida. Só Deus é capaz de dar a vida a um ser e, portanto, Deus tem o direito de somente Ele tirar essa vida quando Ele quiser. O Catecismo da Igreja Católica, quando fala disso, diz assim para nós: a vida humana é sagrada. Olha, a vida humana é sagrada. E por que é sagrada? Porque desde a sua origem, ela encerra a ação criadora de Deus. É um ato criador de Deus. E permanece para sempre numa relação especial com o Criador. Então, Deus não cria um homem, uma mulher e abandona, não. Ele mantém uma relação pessoal. O homem foi feito para Deus, por Deus e para viver eternamente com Deus. Portanto, não se pode matar. O sexto mandamento é o mandamento que se refere à castidade. Não pecar contra a castidade. Não pecar contra a castidade quer dizer não usar o sexo fora do plano de Deus. E qual é o lugar do sexo no plano de Deus? É no casamento. E nenhum outro lugar. Nem antes do casamento e nem fora do casamento.
Toda vez que o sexo é vivido antes do casamento, ou fora do casamento, ou de outras maneiras que não são o ato sexual do casal unido pelo sacramento do matrimônio, nós estamos pecando contra a castidade. O sétimo mandamento é outro mandamento assim muito fácil de entender. Quase que a gente não precisa explicar. Não roubar. Não roubar. Todo mundo sabe que é um crime roubar, não é? Não precisa ser cristão, não precisa ser católico, não. É aquilo que a igreja ensina. Os 10 mandamentos, eles fazem parte da lei natural. Ou seja, aquilo que Deus já colocou na consciência de todo homem e de toda mulher, independente da sua fé, da sua crença, da sua nação, da sua ideologia. Não roubar. Eu não posso ficar com aquilo que é seu. O oitavo mandamento é outro que fala muito de perto a dignidade do ser humano. Todos os mandamentos se referem a Deus e aos homens, os direitos de Deus e os direitos dos homens. O oitavo mandamento, esse mandamento diz não levantar falso testemunho. O que é esse falso testemunho, né? Levantaram um falso testemunho contra Jesus. Pegaram algumas testemunhas falsas para dizer lá que Jesus estava fazendo isso de errado, aquilo de errado, para justificar a condenação de Jesus de maneira fraudulenta, né? Então, é todo pecado que envolve a mentira, que envolve a maledicência, que envolve a calúnia, entende? É pecado contra o oitavo mandamento. Vamos analisar um pouquinho, né? Você acusar uma pessoa de algo que a pessoa não fez, diante de Deus é gravíssimo, chama-se calúnia, né? E mesmo diante da lei dos homens, a gente pode ser condenado, mas ainda diante de Deus, você levantar um erro da pessoa que ela não cometeu, e aí é preciso tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente passa para frente algo que a gente ouviu, mas não tem certeza, aí é fofoca. E o que acontece? Aquela pessoa que é vítima da acusação, ela vai sendo depreciada, desmoralizada diante dos outros e da sociedade, quando muitas vezes ela não fez nada de errado. O nono mandamento, meus irmãos, também se refere à dignidade da pessoa humana, como os outros, né? Diz aqui, não cobiçarás a casa de teu próximo. Não desejarás a sua mulher, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença a seu próximo. Está aqui, todo aquele que Jesus completa, não é? Todo aquele que olha para uma mulher com desejo pecaminoso, libidinoso, malicioso, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, esse mandamento aqui, ele visa sobretudo, como Jesus diz, evitar o adultério. Evitar o adultério, evitar a fornicação, não desejar a mulher do próximo. Foi assim que Santo Agostinho traduziu tudo isso que o Antigo Testamento fala e o Novo Testamento fala. Não é? Cada homem tem a sua esposa, cada esposa tem o seu marido. Em termos de vida sexual, um deve viver apenas para o outro e não desejar mais nada. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo num mundo pansexual. Pansexual quer dizer o quê? Tudo é sexo. Você abre a internet, é um monte de coisas horríveis. Sites pornográficos que não acabam mais, né? Chats, salas de bate-papo, de conversa, pornográficos, onde se marcam encontros, onde se marcam isso, se marcam aquilo, se faz até sexo virtual, né? E muita gente que é casada, muita gente que é cristão, muito jovem cristão, entra nisso. Cuidado, não faça isso. Não faça isso porque primeiro você está poluindo a sua mente. Você está destruindo a sua mente em termos sexuais. Você está colocando no seu inconsciente uma série de imagens que vão te perturbar, até durante o sono. Entende? O 10º mandamento, o último mandamento, diz que nós devemos respeitar aquilo que é dos outros.
E não ficar desejando aquilo que é dos outros, ficar com inveja daquilo que é do outro, ou até ficar torcendo para que o outro vá mal. É um pecado muito grave. É dele. Então é dele. Não fique com inveja. Não fique também querendo desprezar, falar mal, desvalorizar aquilo que é do outro. Não. Sabe, nós temos dentro de nós, às vezes, uma tentação terrível. Sabe qual é? É a tentação de querer diminuir o outro para que eu me sinta um pouco melhor. Parece que eu fazendo o outro descer, parece que eu não me sinta tão baixo. Entende? Então, às vezes, você pode ficar torcendo para o outro não ir bem naquela prova, não ir bem naquele relacionamento, não ir bem naquele empreendimento, tomara que dê errado aquele negócio que ele está fazendo. Sabe o que é isso? Inveja. Terrível a inveja. É exatamente o que proíbe o 10º mandamento.